Bom, o sexto ano, a gente corrigiu as páginas 22 e 23 da apostila de vocês? Dá uma olhada para Eu mim, vou por dar favor. uma olhada aqui. Professora, tá ontem aqui. eu mandei para você as páginas. Chegou para você? Eu não olhei, porque ontem foi terça, ontem dei aula até 6 da tarde, e aí depois eu tive que fazer umas coisas na minha casa. Hoje, provavelmente, eu também não vou olhar, eu só vou ver na quinta e na sexta, tá? Professora, eu acredito que a gente corrigiu sim. Tá, então tá bom. É porque eu coloquei ok aqui, mas eu não marquei até onde, então beleza. É do caderno de atividades? Não, da apostila, porque o Ah, caderno de tá, atividades a fez gente mesmo, eu finalizou, lembrei. né? Eu lembrei, a gente corrigiu tudo aqui. Agora a gente vai para unidade 10. Então tá. Deixa eu pôr aqui para a gente poder compartilhar. Ai, dor de cabeça. Sexto ano. Professora, o Gustavo Bonifácio perguntou. Professora, você pode ver seu e-mail amanhã? Eu vou enviar amanhã, pode ser? Gustavo. Pode, né? Tá atrasado, né, mano? Ai, vocês não respeitam prazos, né, gente? Ai, meu Deus do céu, o que vai ser desse mundo, desse povo que não respeita a data? Ai, Senhor, tenha misericórdia. Bom, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês tentam mandar atividade no positivo ou mesmo que o prazo tenha expirado, vocês conseguem anexar? Mesmo Consegue, já tendo... anexar, consegue, só que aparece que fica lá em andamento. Deixa eu ver aqui uma coisa. Atividades. Deixa eu ver, abrir com vocês aqui, pra gente ver. Professora, que página? 24. Ai, Senhor, quanta coisa. Então, ó, Ana Gabriela Bernardo. Quando eu passo para vocês mandarem para mim tudo em PDF, sexto ano, ele aparece para mim um único arquivo com todas as imagens. Então é muito mais fácil. Ó, aqui, por exemplo, a Gabi, ela anexou um por um. Então eu tenho que abrir todos esses arquivos e dar baixa em todos eles. Então dá mais trabalho quando vocês mandam assim. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem alguém mais que mandou. Vamos ver o Gustavo Bonifácio. Tem um arquivo. Ai, será que é só para me mandar recado? Não dou conta disso, gente. Professora, não conseguiu. Eu não dou conta, Kelly. Pra mandar recado. Aí você é obrigada a entrar, ó. Daí não sei se vai abrir, se não vai, você fica aqui, né? Para ver o que vai acontecer. Pergunta aí pro Gustavo se tem foto. Ele falou assim, sim, eu não consegui. Sim, não conseguiu. E aí manda uma foto aqui de uma coisa branca, sabe Deus o que que é, com bordas amarelas. Então eu vou recusar, ó. Recusei a entrega. Pra vocês verem como que é a vida de professor recebendo trabalho. Olha quanta coisa tem que fazer. Aí vamos descer aqui para ver se mais alguém mandou de um só. Senão eu tenho que abrir 7 arquivos. Seu compartilhamento não tá indo. Vamos ver o da Natália. Professora, você ia entrar de novo. Professora, eu mandei pra vocês, só que eu não mandei em PDF, mandei em várias. Pode entrar, Natália. Peraí, deixa eu abrir aqui o da Elisa para a gente ver como que tá a situação. Então, abre aqui da Elisa. Professora, dentro que Elisa, PDF.
Não entendi. Olha que fofo, gente. Você abre aqui, ó, num arquivo só, eu tenho tudo o que eu preciso. Uma pessoa dessa merece 10 de participação. Professora, E tá olha só quanto ela me escrito. poupa de trabalho, gente. Tá tudo aqui, ó, claro, uma boa visualização, eu consigo enxergar tudo, entenderam? É isso que a gente precisa de vocês, ó, um arquivo só, em PDF, tudo lindo, tudo fofo. Aí eu saio daqui desse negócio, volto aqui e clico que eu aceitei a entrega, fala que a ação não pode ser desfeita e ok. Então, vocês viram ali quanto tempo eu demorei para receber o arquivo da Elisa, certo? Que está no único arquivo em PDF. Aí tem o Matheus Maia aqui, ó, mandou 7 arquivos. Aí eu tenho que entrar aqui nesse, ele vai baixar. Aí eu vou clicando em todos esses aqui até baixar. Daí eu entro nesse, que foi o primeiro que ele me mandou. Aí a professora vira, né? A professora vira. Aí tem lá divisor de água, nascente, rios principais. Não fez essa, mas aí tudo bem. Você vai, você fecha esse, aí você vem aqui e dá ok que você recebeu. Estão percebendo, desculpa, gente, como me dá mais trabalho? Olha só, aí eu tô aceitando o arquivo, clico 2 vezes, aí eu vou pro próximo que ele me mandou. Professora, desculpa, não deu para transformar os arquivos em PDF. Eu ia transformar, mas não deu. Aí eu vejo aqui, tá lá as informações, ok. Peraí, Valéria, já te digo o que a gente está fazendo, mas você pode abrir a sua apostila lá na página 24, tá? Aí, não entendi, desculpa. A normal, de atividades a gente fez, eu não sei se você pegou a aula depois para você pegar as correções. Aí eu entro aqui e dou baixa. Aí dou baixa nesse, ele pensa, Professora, baixa tipo, aqui. apareceu lá que eu mandei pra você. Só que eu não mandei em PDF. Então, assim, gente, Eu... vocês mandam do jeito que dá. Mas quando eu peço para vocês por PDF, não é por um capricho, é porque o PDF ele facilita muito a minha vida, porque vocês anexam tudo numa coisa só. Mas o importante é que vocês mandem, tá? Talvez eu esteja exigindo demais. Que bom que vocês estão mandando. Fala já, Albert. Jalbert está falando alguma coisa com vocês? Não, professora, eu queria falar que eu tava na espera, mas eu já entrei. Ah, tá bom. Não vou te dar 10 pis. Eu tava tentando falar que ele tava na espera. Tá. Então, abaixa a mão aí, beleza? Bom, pessoal, então, depois eu entro lá e dou baixa nesses arquivos de vocês, tá? E aí ele não vai ficar mais como envio ainda, tá bom? Vocês viram ali, eu compartilhei com vocês um pouquinho só para vocês perceberem enfim, perceberem aí como é a nossa vida. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre... Deixa eu pôr de novo aqui para compartilhar. Sobre ambiente global conectado. Eu queria saber de vocês o que é que vocês entendem como conectado. O que significa a palavra conectado para vocês? Vixe! Ligado. Quando a pessoa tá ligada a alguma coisa, assim, quando Tá ela ligado tá. a alguma coisa? O que mais? Quando ela tá falando alguma coisa assim, ela. Não posso dizer. Não sei explicar, professora. Tô tentando achar palavras aqui. Gente, isso é trovão aí? Tá trovejando, é isso? É, aqui onde eu tô tá trovejando. Nossa, professora, para mim aqui eu olhei pro céu, parece que já é 7 horas da noite. Então, aqui não tá escuro, mas tá caindo uma chuvarada. Acho que até a lâmpada, Pra acho que até a luz da rua aqui já vai ligar já. Bom, então quando a gente fala de um ambiente global conectado, global quer dizer o quê, Valéria? Eu não entendo. Eu não sei se é a máscara, não sei se eu tô ficando... Acho que, gente, nessa quarentena eu tô vendo que eu tô desenvolvendo vários problemas. Um deles é não enxergar, outro é não ouvir mais, né? Fala, alto. Mas não é porque a senhora tá de fone, professora? Sei lá, não sei, mas aí se eu tirar o fone eu escuto vocês, fala, deixa eu ver.
Alô? 1, 2, 3, Kevin, Sage, Quahara. Kevin, que é isso então? Você escuta aí o que eles estão falando? Não? Tô escutando, Então, quando a professora. gente fala de global, a gente está falando de mundo, né? A gente está falando de países que estão aqui neste nosso, que fazem parte do nosso convívio, e esses países todos estão conectados, estão ligados com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de objetivo para resolver questões ambientais. Ok? Até aqui tudo bem? Então, quando a gente fala de um ambiente global, é importante que a gente se lembre que durante muitos anos, né, na verdade, até a década de 60, mais ou menos, as pessoas elas acreditavam que os recursos do planeta, eles eram infinitos. Então, a gente podia desmatar à vontade que não teria problema. A gente podia usar recursos, né, minérios, extrair tudo que a gente precisa sem nenhum tipo de consequência. Nós podíamos, por exemplo, sujar a água dos rios, porque a água era levada, né, a água corre, então a sujeira era levada para outros lugares e ali ela ia sumir, a gente não via mais. Então, durante muito tempo, houve uma crença de que os recursos do planeta eles eram infinitos, eles nunca acabariam. Porém, quando a gente tem lá na década de 60, uma série de encontros começam a acontecer, e aí vários cientistas, vários estudiosos começam a perceber que o planeta está mudando, que o planeta está apresentando alguns sinais, né? Que sinais são esses? Sinais de que o ar está muito mais pesado. As pessoas, muitos médicos começam a perceber que vem surgindo uma grande quantidade de pessoas com problemas alérgicos, né? Problemas respiratórios. Um grande número de pessoas desenvolvendo cânceres. De que tipo de cânceres? De pele. Começam a perceber que as pessoas estão tendo envelhecimento precoce. E aí, tem aqueles mais curiosos, né? Aqueles médicos mais perspicazes, que vão buscar entender por que isso está acontecendo, né? Por que as pessoas, antigamente, elas podiam, por exemplo, comer gordura, as pessoas comiam tudo que elas queriam e as pessoas não tinham problemas cardíacos, e agora, da década de 60 para cá, essas pessoas começam a desenvolver várias doenças, começam a desenvolver algumas questões aí que são problemáticas, e aí tem um iluminado que ele vai dizer o seguinte: as pessoas estão ficando doentes porque elas estão respirando um ar ruim. As pessoas estão ficando doentes porque elas estão bebendo água contaminada. As pessoas estão morrendo porque elas estão comendo carne, comendo comida de solo que apresenta algum tipo de toxicidade. E aí começa a se verificar que o planeta Terra está com graves problemas de poluição, graves problemas de desmatamento, que a gente está usando os recursos além do que nós poderíamos, e que isso, infelizmente, vai trazer problemas. Todos vocês já estudaram anteriormente comigo, ou mesmo com a Wendy, sobre as eras geológicas, né? E quando a gente fala dessas eras geológicas, todas essas eras, elas começam e terminam quando a gente vive um processo de extinção. Então, quando você tem um fato, um evento no planeta Terra que promove uma extinção de espécies, a gente muda de era geológica. E a gente, aqui nessa fase que nós estamos vivendo, nós estamos nos aproximando de uma era de extinção, tá? Cada vez mais, nós, sociedade, com as nossas atividades, com os nossos níveis de consumo, a gente precisa cada vez mais de matéria-prima, cada vez mais de fontes de recursos, e a gente está esgotando o planeta Terra. E aí, para tentar
frear este processo, para tentar prolongar a nossa vida nesse planeta, começa a acontecer vários encontros de vários líderes mundiais para tentar buscar alternativas para recuperar as questões ambientais do nosso planeta. Então, a gente tem, né, vários eventos, inclusive aqui no Brasil aconteceram esses encontros aí, na Eco 92, na Rio +20. Então, vão ter vários eventos no mundo que vão reunir líderes mundiais, encabeçados pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e todos esses líderes vão buscar travar uma luta, uma batalha, para a gente conseguir desenvolver no planeta crescimento econômico e sustentabilidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra sustentabilidade? Já ouviu, Valéria, sustentabilidade? Sustentável. Essa palavra sustentável, ela te traz alguma coisa na mente? Não? Alguém já ouviu a palavra sustentável? Eu já. O que significa Já. sustentável? O que você acha que é Eu acho que sustentável? é meio que, Tentar. tipo, a gente segurar, assim, deixar permanecer algo bom, positivo. É. Então, quando a gente fala, né, de ser sustentável, nós estamos querendo dizer que a gente quer se manter, a gente quer se segurar, quer ter garantia de que a gente vai continuar existindo durante um tempo. Então, quando a gente fala de sustentável, significa que nós vamos ter ações, vamos ter que desenvolver fórmulas para melhorar a nossa condição de vida aqui no planeta. Todos vocês devem ter visto que logo no início da pandemia, onde o mundo freou, né? As pessoas foram obrigadas a fazer lockdown, ficarem em casa e tudo mais, né? As lojas fechadas, tudo fechado. Vocês todos viram em jornais, por exemplo, a informação de que o ar estava mais limpo. Vocês devem ter visto, por exemplo, que a retirada de recursos foi diminuída, porque como as pessoas não estavam saindo, elas estavam consumindo menos, e aí o planeta conseguiu dar uma respirada com relação a essa extração de recursos. Então, isso foi interessante, né? Essa pandemia está sendo interessante em vários aspectos, porque a gente está se vendo numa condição de que a gente consegue deixar de consumir algumas coisas, a gente consegue deixar de produzir algumas coisas, e não consumindo, não produzindo, a gente vai fatalmente sustentar mais esse planeta. O fato, para vocês terem ideia, o fato de nós fazermos as nossas provas online, por exemplo, ela reduz a quantidade de papel utilizada de uma maneira muito grande. Cada vez que a gente reduz a quantidade de papel, significa que a gente está reduzindo também desmatamento, tá? Então, tem coisas aí que a gente vai rever quando voltarmos, para que a gente não reutilize, para que a gente não, de novo, né, use papel de maneira desnecessária, que depois vai virar lixo, porque vocês, quando recebem as provas de vocês, muitos rasgam e jogam fora, outros guardam por alguns dias, mas de qualquer forma aquele papel vai para o lixo. Então a gente está revendo essa nossa conduta. Mas o fato é que... Eu guardo minhas provas, por exemplo, minhas provas do 3º e do 4º ano tá guardado até hoje comigo. Algum motivo especial? Lembrança? Lembrança? Ok, as pessoas guardam coisas, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente está num mundo que hoje tem uma tendência a ser minimalista. Então, quanto menos coisas a gente guardar, quanto menos coisas nós tivermos, melhor, tá? Mas, enfim, falando de ambiente global e conectado, é a junção de vários países que se conectam, que buscam aí alternativas para a gente poder reverter essas condições que nós temos no nosso planeta de degradação ambiental. Quando a gente olha essa imagem, ali na página 25,
antes de ler essa imagem aí da página 25, grifa aqui em cima, ó, onde o meu já está grifado. Durante muito tempo, a ideia de que os recursos naturais eram infinitos foi predominante e as sociedades costumavam agir como se, independente das alterações sobre as condições naturais, os recursos se reconstituiriam sempre, de forma que eles estivessem continuamente disponíveis. Então, a gente tinha essa ideia aí falsa de que os recursos jamais se findariam, né? Podem grifar até falso. Em resposta a essa questão, tem se falado nas últimas décadas em desenvolvimento sustentável, que deve ser visto como um desafio internacional, já que os problemas ambientais são também mundiais. Nesse contexto, então vocês podem grifar todo esse parágrafo aqui, tá? Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas, ONU, desempenha um importante papel. Ela foi criada em 1945, com o objetivo de paz entre as nações, e, no entanto, ela atende outras demandas, né? Então, a ONU vai atender questões como, por exemplo, a questão da fome, a questão das guerras, e ela vai trabalhar também nas questões de proteção do meio ambiente. Para trabalhar com questões de proteção ao meio ambiente, a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente olha essa imagem aqui, ó, então a gente tem aí a urbanização não planejada decorrente da migração de grandes massas de campo para a cidade tende a elevar a demanda global por recursos naturais, entre eles os combustíveis fósseis. Então a gente tem aqui, ó, uma galera, né, Bangladesh, um dos países mais populosos do mundo, e essas pessoas, elas estão fazendo o que a gente chama de êxodo rural, né? Que é a saída da zona rural, e essas pessoas, por algum motivo, falta de emprego lá na zona rural, elas acabam migrando para o centro, para os centros urbanos, e essas áreas urbanas, muitas vezes, elas não têm condição de receber essas pessoas. Se a gente vai, né, para um lugar que não cabe todas essas pessoas, como será que é a vida? Quando vocês olham essa imagem aí, como é que vocês estão imaginando que essas pessoas estão vivendo? Elas estão felizes? Elas estão satisfeitas? O objetivo delas aí, qual que vocês acham que é? Acho que o objetivo era, tipo, vaga de emprego. Só que nesse caso, acho que não deu muita sorte, que é muita pessoa. Então, a gente tem muitas pessoas aqui, de acordo com... Ô, Valéria, o que você falou? Então, aqui, ó, a Valéria está falando, por exemplo, que essas pessoas, elas não têm condição de ir para de um lugar para outro, né? Então, a gente percebe que elas estão em cima de um trem, estação, tudo lotado. Então, a gente já vê aqui que essa estação de trem, esse tipo de transporte já não dá conta de atender essa quantidade toda de pessoas. Muitas, né, a Maria está colocando aí que algumas delas aí provavelmente estão em busca de emprego. Se a gente olhar para esse cenário dessa foto... Eu acho que elas estão protestando contra a urbanização. Protestando contra a urbanização... Pode ser, né? Pode ser que elas não estejam protestando contra a urbanização, pode ser que elas estejam protestando contra a situação dessa urbanização, né? Que não é feita de maneira correta, não dá casa para todo mundo, não dá saúde, não dá educação, não dá transporte, enfim, várias questões. Mas o fato é que, vocês acham que essas pessoas, nessa condição que elas estão aí, elas estão preocupadas se tem desmatamento na Amazônia? Acho que estão. Não, acho que não. Vocês acham que essas pessoas, elas estão preocupadas se tem, por exemplo, fábricas lançando poluição na atmosfera? Não. Não. Vocês acham que essas pessoas estão preocupadas, por exemplo, com buraco na camada de ozônio? Não. Então, para a gente falar de resolver questões ambientais, a gente precisa pensar em resolver questões sociais. Quando você tem pessoas que vivem numa condição degradante,
numa condição que essas pessoas elas não têm moradia, elas não têm emprego, elas não têm casa para morar, pessoas que muitas vezes passam por humilhações, né, diárias e constantes. São pessoas que não adianta você chegar para ela e falar assim, olha, não joga o lixo na rua, você precisa preservar o meio ambiente, porque ela tem coisas que na cabeça dela são mais importantes do que jogar o lixo no chão. Questões, por exemplo, como conseguir matar a fome dela naquele dia. Questões, por exemplo, como conseguir levar comida para o filho. Então, para falarmos de questões ambientais, nós precisamos pensar primeiro nas questões sociais, porque quando você resolve as condições sociais, ou pelo menos minimiza os impactos desses problemas sociais, fica mais fácil de trabalharmos com as questões ambientais. Ok? Valéria, Ok. são 4h31. Você vai que horas? 4h30? Então, espera só um pouquinho, gente. Deixa só a Valéria arrumar as coisas dela. A gente está gravando a aula, daí você vê o final depois, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Então, para um país falar que ele é sustentável, ontem eu acho que eu já comentei isso com vocês, ele precisa pensar em 3 pilares, tá? Um país sustentável, ele precisa pensar na sociedade. Então, o que significa isso? Que essa sociedade ela tem que ter moradia digna, ela tem que ter trabalho digno, ela tem que ter acesso à saúde, à educação, à água, ela tem que ter alimento. Então, ela tem que ter os direitos humanos dela respeitados, ela tem que ter os direitos trabalhistas respeitados. Isso é ser sustentável, isso é pensar a longo prazo. Quando você fala em ser sustentável, além de olhar para o social, você também precisa pensar nas questões ambientais. Então, é importante que você use água de maneira consciente, use água reutilizada, né? Essa água que você pegou da chuva, por exemplo, tratou e você consegue molhar a horta, você consegue lavar teu quintal com essa água reutilizada e deixar a água limpa para você se abastecer dela, né? Tomar, fazer sua alimentação. Para ser sustentável, os produtos que você utiliza, né, as coisas que você compra, eles devem ter sido produzidos com matéria-prima retirada de lugares que têm selos, né, de garantia, que têm selos ambientais, que você consiga controlar de onde isso veio, como foi produzido, como foi feito. E além dessas questões ambientais e sociais, para um país ser sustentável, para uma empresa ser sustentável, ele precisa também pensar na questão da economia. Quando a gente fala de economia, não estou falando em economizar, tá? Eu estou falando de um lugar, de uma empresa, de um país, de uma casa que saiba lidar com o dinheiro, que não seja devedor, que não seja caloteiro, que assuma aquilo que ele efetivamente consegue pagar, né? Então, isso é ser sustentável, é você viver como você pode, não como você quer. E essas questões, elas vão ganhando força, né? Elas vão ganhando aí impulso no mundo. Até aqui tá dando para vocês entenderem, gente? Sim, sim. Então tá bom. Alguém quer ler aqui para mim, ó? O ambiente em debates internacionais. Pode? Posso ler, professora? Pode. O ambiente em debates internacionais. Como veremos a seguir, os debates e as conferências internacionais sobre o ambiente ao longo dos últimos anos tiveram resultados diversos. A ONU atuou como importante mediadora nas questões ambientais globais. O fato de essas questões ocuparem espaço significativo na pauta de assuntos internacionais no mundo contemporâneo já é, por si só,
um sinal importante de avanço para a discussão de estratégias que diminuíram os impactos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Nas últimas décadas, o aumento da preocupação com os impactos das atividades humanas sobre o ambiente fez com que líderes mundiais se reunissem por diversas vezes com o foco em tratar principalmente as questões relacionadas aos problemas ambientais em escala global, como a evolução da temperatura média da atmosfera terrestre. Então, vocês podem grifar, por favor, ali onde o Kevin leu para a gente, ó. Pode grifar esse parágrafo todo aí, nas últimas décadas. E na linha de cima, vocês vão grifar o avanço para a discussão de estratégias que diminuam os impactos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Então, vários encontros vão acontecer em vários lugares do mundo, onde presidentes de diversos países, pessoas ligadas, relacionadas às organizações que lutam pelas preservações ambientais, elas vão se unir para tentar buscar soluções para diminuir o impacto das nossas ações sobre a natureza. Existe um estudo de que nós... Ai, caramba, deixa eu ver como é que eu busco aqui, ó. Ver se eu acho desse jeito. O mundo todo, ele tem uma cota, né? Os países do mundo têm uma cota de quanto a gente pode retirar de recursos naturais do planeta, tá? Então, por exemplo, o Brasil é um país aí que produz muito em alimento, né? Produz muito lá para soja, enfim, né? Tem muita pecuária. O Brasil tem muitos minérios e a gente faz o extrativismo desses minérios, né? O extrativismo dessas madeiras, por exemplo. E todos os países que retiram esses minérios, eles têm uma cota. Então, o Brasil, você pode extrair o ano todo, sei lá, 1.000 toneladas de ferro. Não pode passar disso. Então, todos os países recebem essa orientação. E aí, o que acontece? Esse estudo, né, esse indicador de quanto a gente está usando o planeta, ele é medido desde a década de 70. E aí, a gente vem percebendo o seguinte, que se eu tenho uma cota para eu extrair de determinado minério no ano inteiro, em agosto eu já retirei tudo o que eu deveria retirar. A partir de agosto até dezembro, tudo que nós extrairmos do planeta significa que nós estamos tirando além do que o planeta suporta. Significa que nós estamos reduzindo o tempo que nós vamos ter de recursos que nós vamos extrair do nosso planeta. Uma sociedade como a dos humanos, que é dependente totalmente de recursos extraídos do planeta, se esses recursos se esgotam, o que vai acontecer com a gente? Nós iremos ter vidas prejudicadas também. Corremos o risco de extinção, tá? Corremos o risco de sumirmos do planeta. Então, é necessário que nós tenhamos uma mentalidade sustentável. O que significa isso? Significa que nós só devemos tirar aquilo que nós usamos. Os índios, né, os nativos brasileiros e qualquer outra civilização indígena, ela é um exemplo de sobrevivência sustentável. Os índios, por exemplo, eles só retiravam madeira, né, só derrubavam uma árvore quando era necessário que eles construíssem, né, uma embarcação, uma canoa, uma casa. Se eles não precisavam de madeira, eles não retiravam. Eles não guardavam madeira como estoque, por exemplo. Vou deixar aqui, a hora que eu precisar, já está aqui, eu não preciso ir lá cortar. Então, os índios, eles têm uma maneira de vida sustentável. Ele só retira aquilo que ele usa.
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, por exemplo, e começaram a extrair pau-brasil, e começaram a falar para os índios, você agora vai cortar essa madeira para mim. O índio ia lá e cortava uma madeira só. Falou, tá bom, você precisa de uma madeira, eu vou cortar uma madeira. E aí, o branco, né, os portugueses começaram a falar para os índios, mano, eu não quero uma madeira só, eu quero que você corte essa floresta. E para o índio aquilo era, mano, não precisa cortar uma floresta, você só precisa de uma madeira para fazer o seu negócio lá. E os brancos falavam, não, você não está entendendo, eu preciso acumular, eu preciso ter madeira de reserva para quando eu precisar ela já esteja aqui. E essa diversidade de pensamento criou muitos conflitos, né? Tanto que vários indígenas fatalmente foram mortos porque eles se recusavam a cortar, eles se recusavam a extrair além do que era necessário. E o nativo falava, você vai cortar mais do que você precisa. Tem um livro, que eu não vou me lembrar o nome agora, que relata uma passagem dessa. E aí o índio, né, o chefe da tribo, pergunta para o português, fala assim, mas por que você quer que a gente tira tanta madeira assim, né? Para que você precisa de tanta madeira? Aí o branco vira para ele, né, o português europeu, vira para ele e fala assim, olha, eu preciso que você tire porque é necessário que eu adquira muitas riquezas para eu deixar para os meus filhos essa... Não, ele fala assim, para que você precisa de... Aí o índio fala, para que você precisa de tanta riqueza? Né? O que você vai fazer com tanta riqueza? Aí o branco vai e fala assim, eu preciso acumular riqueza para eu deixar para os meus filhos, para que eles tenham segurança, para que eles tenham conforto na vida futura. E aí esse pajé dessa tribo pergunta de novo, fala assim, mas por acaso o seu filho ele não é capaz dele mesmo produzir as coisas para ele? Então faz a gente pensar, né, sobre essa necessidade da acumulação que nós temos. E lembrem-se, quanto mais coisas nós temos, maiores serão as retiradas de recursos do planeta. Quanto mais recursos nós extraímos do planeta, menos tempo nós teremos de utilização desses recursos. Deu para entender esse cenário, sexto ano? Sim. Então tá. Deixa eu só ver quem que está aqui, porque está chamando Matheus Araújo. Então, é sempre importante a gente lembrar desses aspectos. Vocês têm celulares nas gavetas? Como assim, na gaveta? Não. Celular velho que vocês não usam mais? Que esteja Eu tenho. Tem? Eu não. Não? Que bom. Quantas calças jeans você tem, Maria? Ai, eu só tenho pouco, por causa que eu não gosto muito de usar. Tenho duas no máximo. Calça leg você tem? Duas. Duas. Eu tenho mais Tênis? shorts. Shorts? Quantos shorts você tem? Ai, acho que 3 ou 4, 5. Quantas camisetas, você sabe? Ah, não, camiseta não. Tem mais de 5? Sim. Sim, tá. Ô, Andrei, O quê? Andrei, você sabe me dizer na sua casa quantos potes de creme, de shampoo vocês têm aí? Eu acho que a gente tem uns 5 ou 6. 5 ou 6? Quantas pessoas vivem na sua casa? 1, 2, 4. 4 pessoas. Sabe me dizer se na sua casa tem... Quantas TVs tem na tua casa? 1, 2, 3, 4. 4 TVs. Uma para cada morador? Isso. Isso. Tá bom, Andrei. Obrigada por enquanto. Já, Albert? E sabe que eu não gosto muito de chamar os alunos, porque sempre tem uma decepção, né? Porque tem um povo que só tá o nome aqui, mas não tá em vida, né? Mas, enfim, José, Oi. você sabe me dizer, quantos tênis você tem?
Ixi, peraí, deu uns 3. 3. Que serve em mim, né? Que não serve, tem aí também guardado? Tem uns 3, que eu vou dar pro meu irmão. Tá. Você tem muitas camisetas, poucas camisetas? Deve ter umas 8 ou 9. Mesmo, poucas camisetas, né? Que bom. José, você sabe me dizer quantos panos de prato tem sua mãe? Ixi, mas deve ter uns 20. Toalha de mesa tem bastante, não? Acho que deve ter umas 4, que ela deu pra minha avó quando eu fui pro Ceará, então eu tenho 4 agora. Entendi. O que tem bastante aí na sua casa? Que você olha e fala assim, mano, tem muito disso aqui, vamos dar embora. Eu acho que é brinquedo. Brinquedo? Muito brinquedo? Qual é a matéria-prima do brinquedo? Tem muito plástico. Muito plástico. Da onde vem o plástico? Ixi, eu agora não lembro. Alguém sabe de onde vem o plástico? Da fábrica. E qual é a matéria-prima do plástico? Petróleo. Petróleo, né? Então a gente tem o plástico, cuja matéria-prima é o petróleo. Como que é feita a extração do petróleo? A extração do petróleo é feita pegando do rio, do fundo do mar. Não é feito lá no fundo do mar. Pegam com máquinas o petróleo do mar? Então, quando a gente fala de extrair petróleo do fundo do mar, por exemplo, né? Aqui nas áreas costeiras, você também consegue extrair petróleo. É um negócio que parece um cavalo mecânico, que ele vai abaixando assim, ó. E ele vai, tipo, criando buracos até você atingir a rocha sedimentar e extrair o petróleo. Quando a gente fala do petróleo que está lá no fundo do mar, você tem uma broca gigantesca, essa broca desce a longas profundidades e ela vai perfurando a rocha até atingir o óleo do petróleo. Extrair petróleo gera algum impacto ambiental? Gera algum problema? Sim. Bastante problema. Gera algum problema, sempre. Então, se houver vazamento desse petróleo, né, a gente tem contaminação de imensas áreas, né? E pior, não dá para você descer lá e pôr uma rolha, né? Ah, vou pôr uma rolha aqui para o problema. Esse vazamento, ele persiste. Então, cada vez que a gente usa qualquer coisa, é importante a gente saber de onde veio, né? De onde vem? Vocês assistiram esse desenho? De onde vem? Já viram? Não. Nunca viram? Deixa eu ver se eu consigo por aqui nesses últimos minutinhos de aula. Eu já assisti, eu esqueci o nome, acho que era Mr. Maker, que era um desenho que ele faz um monte de brinquedo e coisas interessantes, só de tipo lixo. Não é lixo, Então, mas é latinha. Mas... Esse desenho é o da esse Kika. desenho. Essa Kika tá aqui, ó. É um desenho bem legal que ele mostra de onde vêm as coisas, né? Então tem vários episódios aí, né? Tem de eu onde já vem o assisti, leite, de onde vem não sei o quê. Eles são bem curtinhos, eu não sei em qual canal eles passam mais, porque meu filho não vê mais. Mas assim, era bem interessante esse desenho porque ele mostrava várias coisas que ela tinha dúvida de onde vinha. E ele mostrava o processo de produção. Então, eu não sei se aqui ele dá coisas de direitos autorais, mas a gente pode depois dar uma observada. Professora, Oi? Eu já vi esse desenho. eu sou aluna, também aparece na Discovery Kid lá e ela fala sobre as frutas, assim, não fala sobre os itens. Sim, né? Mas esse aqui é legal porque ele mostra outros produtos. Ele mostra o vidro, como é feito, né? Ele mostra o sal, ele mostra um monte de coisa como é feito. É bem legal. E aí, é sempre importante a gente lembrar que cada vez que a gente tem um monte de coisa guardada na nossa casa que a gente não está usando, para aquilo ser produzido, foi necessário matéria-prima. Se eu coloco, né, o celular na gaveta, se eu coloco, né, tenho lá um monte de sapato, um monte de coisas que não estão sendo usadas, mas que estão lá guardadinhas, bonitinhas, porque uma hora a gente vai usar, tudo aquilo foi necessário utilizar recurso. Eu queria que vocês fizessem um levantamento bem rapidinho sobre, por exemplo, quanto de matéria-prima ou quanto de água, por exemplo, é gasto para produzir um tecido de algodão? Quanto de água é gasto
para produzir o celular, né? O quanto de água é produzido o quanto de água eu utilizo para produzir 4 televisores que estão lá na casa do Andrei. Então, a gente está falando aqui, né, de uma pequena porcentagem de alunos que tem uma grande quantidade de coisas. Imagine isso transformada para o mundo, para o planeta. O quanto a gente consome. Estava vendo agora, estava no intervalo da minha aula, e eu acompanho um casal que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem o Brancoala. Não. Então, Brancoala, Brancoala tem um canal no YouTube. Ele tem o Marco, que eles jogam lá. É bem bonitinho o programa. E aí eu estava vendo, eles estão morando nos Estados Unidos e eles estavam comprando roupas. E as roupas, né, nos Estados Unidos, a gente não vai fazer a conversão, né, dos valores, mas assim, as roupas muito baratas, né, tipo $3, né, $4, tudo muito barato. E isso demonstra o quê? Né? Que hoje em dia a gente tem uma facilidade para o consumo. Tá tudo barato, mais ou menos, mas assim, as coisas elas são mais acessíveis, elas são mais baratas. Então, a gente consome muita coisa sem necessidade. E a gente não está sendo sustentável. Quando a gente compra muito, a gente não está pensando em nada nas questões da natureza. O que eu quero de vocês para a gente finalizar nossa aula? Que vocês façam aí o exercício da página 26, 1 e 2. E eu gostaria que vocês também... Não, por enquanto só a 1 e a 2. E eu queria que vocês fossem lá no caderno de atividades. A gente tem essas partes aqui, ó, que fala aí pra gente sobre os conceitos, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem aí esses conceitos. Muitas coisas a gente já falou para vocês relacionadas às questões de problemas ambientais, a gente já falou, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida nesses conceitos aí, só para a gente poder ter mais argumentos na nossa conversa da semana que vem, tá bom? Ok. Tá bom. Então, eu paro por aqui e a gente se encontra para falar um pouco mais sobre... Gente, vocês sabem qual que é o tamanho da pegada ambiental de vocês? Da marca que vocês estão deixando no planeta? Não. Não? Tá. Então eu vou ver se eu acho lá uma folhinha para a gente medir o tamanho do impacto ambiental que vocês estão produzindo no planeta, já tão pequititicos, mas com o consumo de vocês, quais são as marcas que a gente está deixando na Terra, tá bom? Qual é a pegada ambiental de vocês? Gente, um beijo. Tem gente que ainda não fez substitutiva, não se esqueçam, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Obrigada, tchau.